Você sabia que a certeza de que Maria, mãe de Jesus, sempre foi virgem, não é algo exclusivo dos cristãos católicos? De onde que vem essa crença? Quais os fundamentos? Existe fundamento bíblico para essa crença? Fique conosco nesse vídeo até o final para conhecer mais sobre esse dogma. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo, eu sou catequista aqui na paróquia Santa Terezinha do Cruzeiro Novo e estou aqui novamente para tratar com vocês de um tema da virgindade de Nossa Senhora. O dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora significa que Maria concebeu Jesus sem a participação de São José, seu esposo, sendo ela virgem antes, durante e depois do parto. Os evangelhos nos garantem a virgindade de Nossa Senhora até o momento da concepção de Jesus Cristo. Em Mateus 1,25 está escrito: sem que ele, José, a tivesse conhecido, ela, Maria, deu à luz a um filho que recebeu o nome de Jesus. Outras passagens dos evangelhos deixam muito claro que Maria e José tinham um voto perpétuo de virgindade. Vamos ver lá, por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 27. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Às vezes essa passagem ela é traduzida de maneira equivocada, dizendo que desposada era prometida, mas na verdade a passagem quer dizer que Maria e José já eram verdadeiramente casados. Isso porque, para a cultura judaica, o casamento acontecia em duas etapas. Primeiro o casamento propriamente dito, e depois de um tempo, mais ou menos um ano, que os dois já estavam casados, que os dois começavam então a coabitar, ou seja, iam morar juntos. Isso pode ser muito bem visto no Evangelho de São Mateus. Vejamos. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Mateus 1:18. Veja, a passagem deixa muito claro, Maria e José já estavam verdadeiramente casados, eles apenas não habitavam juntos, não estavam vivendo juntos. Mas durante esse período, como acontecia com a maioria dos casais da época, já era plenamente possível eles terem filhos, eles já podiam engravidar. E foi exatamente nesse período que o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia Jesus. Ou seja, Jesus ele é concebido já dentro de um casamento formado. Mas ao contrário do que acontecia com a maioria dos casais daquela época, José e Maria não tinham tido ainda relações para consumar o casamento deles. Por quê? Porque eles tinham um voto de virgindade perpétua. Onde é que a gente pode concluir isso? Veja que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, ela pergunta: como isso vai acontecer sendo que eu não conheço homem algum? Veja, Maria já estava casada, ela era virgem, ela não era estéril, então ela poderia conceber, era plenamente possível que ela concebesse. No entanto, ela pergunta para o anjo: como que isso vai acontecer sendo que eu não conheço homem? Isso só pode significar que ela tinha um voto de virgindade perpétua, ela não tinha intenção de ter relações com José e, sem dúvida nenhuma, São José também concordava com essa intenção, porque para aquela época a mulher ela não poderia se rebelar contra os desejos do seu marido. Portanto, essa pergunta de Nossa Senhora só pode significar que ela tinha um voto de virgindade perpétua, né? Então, isso já demonstrava que a virgindade perpétua de Nossa Senhora era uma intenção do coração de São José e de Nossa Senhora. Veja, são grandes os santos e doutores da Igreja que defendiam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia: Cristo nasceu com o efeito da mãe, que, embora sem contato com o varão, concebeu intacta e sempre intacta permaneceu. Concebeu virgem, dando à luz virgem, virgem morrendo, né? Embora fosse desposada com o carpinteiro, extinguiu todo o orgulho da nobreza carnal. E ele ainda termina dizendo assim:
Uma virgem concebe, virgem leva o fruto, uma virgem dá luz e permanece perpetuamente virgem. Palavras de Santo Agostinho. Santo Epifânio, ele vai dizer, virgem mais pura depois do parto. São Gregório Magno, ele diz, virgem que deu à luz e enquanto dava à luz duplicava a virgindade. São João Crisóstomo dizia, virgem que permaneceu virgem, mesmo sendo verdadeira mãe. Então veja, a doutrina da virgindade perpétua de Nossa Senhora era defendida por inúmeros santos. Santo Inácio de Antioquia também, Santo Tomás de Aquino, São Justino, São João Crisóstomo, Orígenes, todos eles defendiam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O Papa Paulo IV confirmou a doutrina no Concílio de Trento, em 1555. Veja, a virgindade perpétua de Nossa Senhora também foi defendida no Concílio da Calcedônia, em 451, nos concílios de Constantinopla, em 381 e 553, e ele foi defendido e doutrinado no Concílio de Latrão, em 649 d.C. Agora, uma curiosidade, não somente os católicos acreditam na virgindade perpétua de Nossa Senhora, os grandes líderes das tradições protestantes também defendiam. Vamos ver o que dizia Martinho Lutero. Ele dizia, Cristo nosso Senhor foi o fruto real e natural do ventre virginal de Maria. Isso se deu sem a cooperação de um homem e ela permaneceu virgem depois disso. Então ele também acreditava na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ele, junto com João Calvino, escreveram o que se chama Doutrina Cristã, artigos da doutrina cristã. E lá está registrado, o Filho de Deus fez-se homem, de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem o concurso de varão, e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Então, veja, João Calvino e Lutero também acreditavam na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ulrich Zwingli, que era líder da reforma protestante na Suíça do século XVI, ele dizia, eu firmemente acredito que Maria, de acordo com as palavras do Evangelho, como uma virgem pura, nos trouxe o Filho de Deus, e no nascimento e após, permaneceu pura, intacta, virgem. John Wesley, que é líder metodista da Grã-Bretanha do século XVIII, também dizia, eu acredito que ele foi feito homem, juntando a natureza humana e divina em uma pessoa, sendo concebido em uma operação singular pelo Espírito Santo, nascendo da abençoada Virgem Maria, que tanto antes quanto depois do nascimento continuou pura e imaculada virgem. Os grandes líderes protestantes também defendiam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso não é algo exclusivo de nós católicos. E há uma razão para isso. Nós vamos estudar. É importante observar que a virgindade perpétua de Nossa Senhora já havia sido prefigurada e profetizada no Antigo Testamento. Em que passagem? Quando se fala do pórtico de Ezequiel. A passagem que fala sobre essa virgindade perpétua é exatamente essa. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. Olha a virgindade perpétua de Nossa Senhora já aparecendo. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. É a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O príncipe, que é Jesus, entretanto, enquanto tal, poderá ir assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Olha só a concepção e o nascimento de Jesus Cristo sendo prefigurados no Antigo Testamento na passagem do pórtico de Ezequiel. Só Jesus entra e sai por esse pórtico e ele permanece mesmo assim eternamente fechado. É o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Né? Mas aí você pode dizer para mim, mas a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Mais uma vez, a gente precisa ter uma leitura crítica e contextualizada das Sagradas Escrituras. Quem são esses irmãos de Jesus? São Jerônimo, que também ele é autor da conhecida Vulgata, né? A tradução bíblica assim, mais conhecida para as pessoas compreenderem com mais facilidade. Ele vai dizer que naquela época, principalmente para o hebraico e para o aramaico, que são línguas muito ricas em verbos, mas muito pobres em substantivos, não existia uma palavra propícia
para designar primos. Então, todos os familiares, sejam eles primos, tios, sobrinhos, todos eles eram chamados de irmãos. E isso tem uma razão muito simples. Por quê? O povo daquela época, todos eles moravam na mesma casa. A divisão entre famílias apenas se dava por divisões internas dentro da casa. Mas a família inteira, quando saía em peregrinações ou as crianças saíam para brincar na rua, todos eles estavam juntos. Então todos eram considerados irmãos. Não havia essa distinção entre quem era filho de uma família ou de outra família. Primos e irmãos eram todos irmãos, considerados irmãos propriamente ditos. Os supostos irmãos de Jesus, eles são ainda indicados no Evangelho de São Marcos, na passagem que diz: este é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? Veja que a própria passagem já indica que Jesus era filho único, porque diz: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e não um dos filhos de Maria. E a palavra original é Huios Marias. A palavra Huios já significa único. Então a gente poderia até traduzir da seguinte maneira: não é este o carpinteiro, o único filho de Maria? Né? Então não vivem aqui também os irmãos Tiago, José, Judas e Simão, mas Jesus é único. Esses irmãos não são irmãos de sangue, são primos verdadeiramente. E aí a gente pode estudar um pouco quem são essas pessoas. Veja que no Evangelho de Lucas, quando Jesus chama os apóstolos, ele já fala: chamou Tiago, filho de Alfeu, e Judas, irmão de Tiago. Então a gente já sabe aqui que Tiago e Judas eram filhos de Alfeu, que também é a tradução hebraica de Cleofas, né? E no Evangelho de São Mateus, quando Jesus estava para ser crucificado, nós temos: entre os quais se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então veja, havia uma outra Maria, que era mãe de Tiago, de José e também de Judas. Aí você pode pensar assim: mas essa mãe, essa Maria, não é Maria, mãe de Jesus? Aí a gente precisa ir no Evangelho de São João, no mesmo momento da crucificação, onde está escrito assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, as três Marias. Então a gente percebe que aos pés da cruz existiam Maria, mãe de Jesus, a irmã de Nossa Senhora, que também se chamava Maria, e Maria Madalena. Então veja, essa Maria, que era irmã de Jesus, é que era esposa de Cleofas ou Alfeu. E é muito provável que, inclusive, essa irmã de Maria também não era irmã de Maria, porque se acredita que Nossa Senhora também era filha única, de acordo com uma profecia do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Então, Nossa Senhora também era filha única. Essa irmã provavelmente era uma sobrinha ou talvez uma prima de Nossa Senhora também. Então, perceba, esses irmãos de Jesus, que era Tiago, Judas, José e Simão, sem dúvida nenhuma, eram filhos dessa Maria, parenta de Nossa Senhora e que era esposa de Cleofas, que muitos acreditam que era também um parente de São José. E é muito pouco provável que ela tivesse exatamente o mesmo nome de Nossa Senhora. Por quê? Nós temos inúmeros nomes hebraicos como Miriam, Mariamne, Mariam, Miriam. Todas essas palavras, todos esses nomes são traduzidos por Maria. Provavelmente, inclusive, o nome de Nossa Senhora era Miriam e não propriamente Maria. Nós temos, inclusive, dois padres dos primeiros séculos do cristianismo, Eusébio e Epifânio, que eles afirmavam que esses supostos irmãos, primos de Jesus, eram filhos de São José de um casamento anterior. Que São José seria viúvo e esses irmãos de Jesus então seriam filhos somente de José. O que é muito pouco provável, porque hoje já se sabe que São José ele não era tão velho assim. Quando ele casou com Nossa Senhora, ele tinha cerca de 33 anos, e ele era um homem vigoroso, capaz inclusive de exercer a carpintaria, de levar Nossa Senhora num burro até o Egito e trazer de volta. Então São José ele não era tão idoso assim. São Jerônimo de Estridão, o mesmo São Jerônimo, autor da Vulgata, ele dizia que Nossa Senhora não tinha tido outros filhos e que esses irmãos de Jesus, na verdade, eram filhos dessa parenta de Nossa Senhora, que também é traduzido como Maria, e filhos de Cleofas ou Alfeu. Um outro detalhe,
Para os judeus, segundo a lei mosaica, quando uma mulher ficava viúva, ela teria que ficar aos cuidados do filho mais velho. Quando Jesus está na cruz para ser crucificado, ele entrega Maria aos cuidados de João Evangelista. Ele diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Se Jesus tivesse tido outros irmãos, sem dúvida nenhuma, ele teria que ter deixado Maria aos cuidados desse irmão mais velho, mas ele deixou aos cuidados de João Evangelista, que sequer era da família de Jesus. Esse pensamento ele é confirmado, inclusive, pelos grandes líderes das igrejas protestantes também. Novamente, Lutero e Calvino entendiam que os irmãos de Jesus não eram irmãos de sangue, mas propriamente primos de Cristo. Vamos ver alguns registros sobre o que esses líderes diziam. Lutero ele dizia: Cristo foi o único filho de Maria, e a Virgem Maria não deu à luz a outros filhos além dele. Palavras de Lutero. E ele ainda continua: estou inclinado a concordar com aqueles que declaram que irmãos, na verdade, significa primos, pois a Escritura Sagrada e os judeus sempre chamam primos de irmãos. Palavras do próprio Martinho Lutero. Jaroslav Pelikan, teólogo e historiador da Universidade de Yale, ele faleceu por volta de 2006, ele vai dizer o seguinte: Lutero sequer considera a possibilidade de Maria ter tido outros filhos além de Jesus. E isso é constante em toda a sua vida de aceitação da ideia da virgindade perpétua de Maria. E o outro grande líder protestante, João Calvino, ele vai dizer o seguinte: na palavra irmãos, os hebreus incluem todos os irmãos e outros parentes, qualquer que seja o grau de afinidade entre eles. Então a gente percebe que, com algum estudo mais aprofundado, levando em consideração o contexto histórico no qual a Bíblia foi escrita, a gente percebe que não existe nenhuma razão para duvidar da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso significa que esse dogma não é um dogma qualquer. Ele foi feito com muito critério, ele foi estudado e ele foi definido pela Igreja a partir de conhecimentos e estudos feitos com todos os fundamentos bíblicos que são necessários. Bom, é isso, meus amigos. Espero que todos vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que tenham enriquecido os conhecimentos a respeito de Nossa Senhora e despertado uma maior devoção por essa grande santa, a maior santa que existe em toda a história da salvação, e que se devotem a ela com mais intensidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, divulguem para as pessoas que vocês conheçam, que vão gostar desse vídeo também, que isso é um trabalho de evangelização que nós precisamos, como católicos, exercer. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.